Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Cruzeiro do Sul Educacional. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.cruzeirodosuleducacional.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Cruzeiro do Sul Educacional, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cruzeiro do Sul Educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes conosco hoje os senhores Renato Padovese, diretor-presidente, Felipe Negrão, diretor financeiro, e Luiz Felipe Bressaola, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Padovese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Iniciamos 2026 enfrentando um ambiente de transformação relevante para o setor, especialmente com a implantação do novo marco regulatório. Diante desse cenário, mantivemos o foco em dois pilares fundamentais da nossa estratégia: o aluno no centro e a geração consistente de caixa. Nesse contexto, eu recordei da frase de um professor de finanças que eu tive, o professor Mihir Desai: "Cash is king". Mesmo diante de pressões operacionais de captação, entregamos uma geração de caixa comparável de 116 milhões de reais no trimestre, praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, avançamos de forma importante na nossa disciplina financeira, reduzindo a alavancagem para 0,8 vezes, o que reforça a solidez da nossa estrutura de capital. Ao longo dos últimos meses, aceleramos de forma significativa nossos investimentos em tecnologia, preparando a companhia para esse novo ambiente competitivo e regulatório. Estamos construindo bases sólidas para o futuro, garantindo também uma transição segura, com redundâncias operacionais que asseguram continuidade e qualidade na experiência do aluno. Dividimos nossa transformação digital em 4 pilares. Primeiro, IA e dados. Segundo, alunos e docentes. Terceiro, governança e engenharia. Quarto, captação digital. Em IA e dados, avançamos nas frentes de suporte ao aluno, com validação de documentos e trabalhos entregues, reduzindo o tempo médio de resposta. Também avançamos em temas de retenção com modelos preditivos, possibilitando que o time atue antes de acontecer. Em alunos e docentes, implantamos o suporte ao aluno via aplicativo, com 75% dos atendimentos via IA, sem necessidade de interação humana. A chamada das aulas presenciais também passou a ser realizada via app, maximizando o tempo
voltado ao processo pedagógico, agregando valor ao aluno e facilitando a dinâmica operacional do docente. No pilar de governança e estratégia, estruturamos a engenharia por cadeias de valor, acelerando o desenvolvimento e diminuindo incidentes operacionais. A velocidade de entrega dos times de engenharia com IA como copiloto aumentou em 55%. Reduzimos o tempo de entrega das demandas através do modelo federado de IA nas squads, com especialistas de dados e IA incluídos nos times de maior criticidade. Por fim, no quarto pilar de captação digital, redesenhamos cada etapa da jornada do aluno, desde a inscrição à matrícula, focando os esforços em reduzir as fricções, gerar mais conversão e automação onde o aluno está. Esses pilares demonstram não apenas um potencial ganho de eficiência, mas também melhora concreta na experiência do aluno, permitindo escalar atendimento com qualidade e direcionar nosso time para interações mais complexas e de valor agregado maior. Do ponto de vista comercial, o trimestre foi impactado pelas mudanças regulatórias, especialmente na captação do EAD. Ainda assim, quando ajustamos os efeitos de migração de canais e descontinuidade de ofertas, observamos um crescimento de aproximadamente 4% nas vendas de mesmos cursos, o que reforça a resiliência do nosso portfólio. Outro vetor importante tem sido o reposicionamento estratégico das nossas marcas e do nosso portfólio presencial, com foco na captura de valor. Isso já se reflete no crescimento de 5% no ticket médio do segmento. Adicionalmente, gostaria de enfatizar que esse é um processo longo, que envolve desde investimentos em sistemas até mudanças no formato de venda nos times comerciais, desafios que tivemos que superar nesta captação do ciclo 26.1. Também tivemos avanços importantes em retenção. No digital, a rematrícula atingiu 79%, com evolução relevante de 2,2 pontos percentuais. E no presencial, avançamos 1,4 ponto percentual, alcançando a marca de 91%, refletindo melhor engajamento e disciplina de cobrança. Em termos financeiros, tivemos um crescimento de 4,5% na receita líquida, que atingiu 702 milhões de reais. O EBITDA ajustado, em base comparável, apresentou um leve crescimento de 1%, com margem de 36,2%. A compressão de margem no período reflete principalmente os investimentos realizados em tecnologia e reforço estrutural, movimentos que entendemos como fundamentais para sustentar ganhos futuros de eficiência e crescimento. Antes de trazer eficiência, as mudanças trazem um custo adicional, pois mantemos a redundância até garantir a efetividade da nova iniciativa e aí sim capturamos a eficiência. Em resumo, seguimos atravessando um período de transição relevante, mas com fundamentos sólidos, disciplina financeira e clareza estratégica. Estamos adaptando o nosso modelo, colocando o aluno no centro, reforçando nossa proposta de valor e preparando a companhia para um novo ciclo de crescimento sustentável. Obrigado, e agora passo a palavra ao Felipe Negrão, que irá comentar nossos resultados financeiros. Obrigado, Renato. Entrando agora nos detalhes financeiros, vou comentar sobre a receita líquida no trimestre, que atingiu 702 milhões de reais, um crescimento de 4% versus o primeiro trimestre de 2025, como resultado da redução na base de alunos e avanço do ticket médio. No segmento presencial, a receita líquida do trimestre cresceu 3%, atingindo 494 milhões de reais, como reflexo da queda na base de alunos, somado à evolução da rematrícula e do ticket médio. A receita dos cursos da área de saúde, no trimestre, expandiu 6%, impulsionada pelo aumento no ticket e do crescimento na base de alunos. No digital, tivemos uma expansão de 7% na receita do trimestre, alcançando 229 milhões de reais, como resultado da queda na base de alunos, da evolução da rematrícula e da maior relevância do semipresencial no mix. No próximo slide, demonstramos a margem bruta no trimestre,
que expandiu 0,4 ponto percentual, refletindo, principalmente, o efeito mix e o menor repasse aos polos. Na sequência, trazemos o EBITDA ajustado do trimestre, que totalizou 210 milhões de reais, com margem de 30%, impactado principalmente pelo aumento na linha de PCLD, tecnologia e pessoal, principalmente na área de TI. O EBITDA comparável foi de 254 milhões de reais, com uma margem de 36,2%. No primeiro trimestre, realizamos um complemento à metodologia da PCLD aplicável, como forma de linearizar esta despesa, reduzindo os efeitos sazonais entre trimestres. Adicionalmente, com os investimentos em tecnologia, não teremos mais impacto de provisão e reversão de alunos FIES e de provisionamento da parcela de repasse de polos, uma vez que a identificação dos títulos se tornou mais rápida e eficiente. Desta forma, a reversão de PCLD no período foi de 1,2% da receita líquida versus 1,4% no ano passado, uma redução de 21 basis points. Avançamos também na revisão do tratamento contábil de tecnologia, refletindo a menor vida útil econômica de soluções digitais, maior OPEX versus CAPEX, resultando no aumento dessas despesas que deixaram de ser contabilizadas como investimento. O aumento em pessoas reflete o investimento nos times que irão garantir a execução estratégica, principalmente nas frentes de tecnologia. Como forma de trazer mais clareza e comparabilidade, realizamos a abertura dos valores que afetaram a PCLD do primeiro trimestre de 2026. Anteriormente, o prazo de identificação de um aluno FIES era mais longo, o que fazia com que provisionássemos títulos como inadimplentes no quarto trimestre, antes da identificação, e positivamente no primeiro trimestre, quando eram reconhecidos. Na leitura anterior, esse impacto no primeiro trimestre seria de 7,3 milhões de reais positivo. Além disso, passamos a identificar com maior velocidade os títulos de polo de terceiros que incidem em percentual de repasses. Dessa forma, a reversão de títulos que antes era relativa a 100% do valor passou a ser de aproximadamente 70% do título. Com isso, as reversões de títulos pagos, na leitura antiga, seriam de 11,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 26. Por fim, apresentamos um exercício de comparabilidade da PCLD que ilustra como ela teria se comportado ao longo de 2025, simulando a aplicação do complemento à PCLD nos trimestres ímpares, com base no percentual observado no semestre anterior, com o objetivo de exemplificar a dinâmica temporal da despesa sob a nova abordagem. Seguindo a apresentação, demonstramos os custos e despesas da companhia como percentual da receita, excluídos os efeitos não recorrentes. No trimestre, os custos e despesas, efeito caixa, totalizaram 70,3% da receita líquida da companhia, 6,9 pontos percentuais superior ao primeiro trimestre de 2025. Incluímos também uma coluna com os dados comparáveis, excluindo os efeitos da PSLD, da migração de tecnologia de CAPEX para OPEX e pessoal de tecnologia, que totalizaram 64,1%, o que representa um incremento de 0,6 ponto percentual versus o ano passado. No próximo slide, demonstramos a evolução do lucro líquido ajustado da companhia, que foi de 63 milhões de reais contra 87 milhões de reais no primeiro trimestre de 25. O lucro líquido ajustado foi impactado pela redução de EBITDA no período. No próximo slide, trazemos o prazo médio de recebimento no primeiro trimestre de 26, que foi de 38 dias ante 32 dias no mesmo período do ano anterior. Revisitamos nossa estratégia de desconto de recebíveis, dada a baixa atratividade nas taxas de antecipação. Diante disso, a carteira de recebíveis de cartão de crédito passou a representar 9 dias versus 3 dias no ano passado.
Na sequência, apresentamos os investimentos feitos pela companhia, que no primeiro trimestre de 26 foram de aproximadamente 10 milhões de reais, 16% abaixo do primeiro trimestre de 25, em função da mudança na contabilização dos investimentos em tecnologia. Indo adiante, demonstramos o fluxo de caixa ao acionista no primeiro trimestre de 26, que foi de 141 milhões de reais versus 227 milhões de reais no primeiro trimestre de 25, impactado pela redução de capital de giro, reflexo do aumento do prazo médio de recebimento em 6 dias, dado o menor volume de antecipação de recebíveis, e por um impacto positivo de 41,6 milhões de reais de ativos indemnizatórios no primeiro trimestre de 25. Para fins comparativos, demonstramos a tabela de fluxo de caixa livre comparável, que seria próximo de 116 milhões de reais versus 118 milhões de reais no ano passado. No último slide, apresentamos a dívida líquida da companhia, que ficou em 493 milhões de reais, em comparação com 634 milhões de reais no ano anterior, representando uma redução de 22% versus o primeiro trimestre de 25. A geração de caixa do período foi o principal fator desta redução, apesar do pagamento de 177 milhões de reais em dividendos nos últimos 12 meses. Para ilustrar melhor o perfil do endividamento da companhia, apresentamos o cronograma de amortização segregado por tipo de dívida, destacando que o nível atual de caixa permite honrar com a totalidade das dívidas até o final de 28 e grande parte de 29. Com isso, encerro meus comentários e passo a palavra para a operadora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta vem da Mirela Oliveira, Bank of America. Mirela, por gentileza, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. São duas do meu lado. Primeiro, se vocês poderiam comentar um pouco até quando vocês esperam que essas redundâncias nos investimentos e nas despesas de tecnologia devem continuar e quais seriam as principais linhas ali que poderiam trazer eficiência. E o segundo ponto é se vocês puderem comentar um pouco sobre a trajetória de PDD nesse ano de 2026. Se vocês acreditam que deve ter algum impacto relevante de mix nessa linha e como a gente pode pensar nisso daqui para frente. Obrigada. Oi, boa tarde, Mirela, Felipe falando. Vamos lá. Quanto à parte de TI, a gente vai trocando os projetos, né, na realidade. Então, acho que desses projetos atuais, que a gente está com redundância, acaba, mas entram novos projetos, mas eu acho que por uns 2 anos, esse ano e próximo ano, a gente acaba tendo um gasto um pouquinho acima, né, do que é esperado num running rate, e depois volta à normalidade, tá? Sendo o principal, esse ano acho que é mais pesado do que o ano que vem. Quanto à PCLD, vamos lá, ajustando, eu vou primeiro tirar todos os impactos contábeis, tá? Em termos de caixa, não teve alteração nenhuma essa mudança de critério que a gente fez, tá? Acho que isso é bastante importante. É algo puramente contábil e também por conta da melhor controle que a gente tem com o advento do novo RP. Ela, comparada com o ano passado, então a parte estrutural, sem falar quanto que eu estou cobrando efetivamente, está muito próximo do ano passado. Tá um pouquinho pior, a gente começou janeiro um pouquinho pior do que o ano passado, em março já estava no mesmo nível, abril está um pouco melhor. Então depende muito de macro, mas a gente, em termos de caixa, não deve ficar longe da performance do ano passado, que foi uma das melhores performances da indústria, né? A parte contábil que deve mudar um pouco, então, isso impacta o EBITDA, o lucro líquido. O que acontece? No ano passado, a gente tinha uma PDD que variava bastante, né? Então, no primeiro e no terceiro TRI, a gente tinha a rematrícula dos alunos. Então, os alunos que estavam com títulos
inadimplentes, para ele fazer a rematrícula, ele tinha que pagar. Então, ao ele pagar, reduzia muito a contas a receber, e aí eu tinha uma reversão da PSLD, que era positiva nos trimestres ímpares. E aí chegava nos pares, eles acabavam ficando inadimplentes e ficava de novo bastante negativa a PSLD. Isso nos dava um desconforto bastante grande, porque ela oscilava bastante, né? A gente tinha até 10 pontos de diferença entre um trimestre e outro. O que a gente fez foi tentar equalizar no mundo inteiro, esse CNTP, né? Quer dizer, se o mercado não muda, a gente não é nem mais nem menos eficiente em PSLD, na cobrança, ela ficaria exatamente igual, tá? Durante o ano. Não é o que vai acontecer na prática. Primeiro que o mercado muda, né? E a gente também está melhorando as práticas de PCLD, de cobrança, né? Então você acaba tendo pequenas, vai ter variação, mas com uma escala bem menor do que a gente tinha no passado. O que é importante? O primeiro semestre de 26 completo vai ser 100% comparável com o primeiro semestre de 25. O segundo semestre de 26 é 100% comparável com o segundo semestre de 25. Tem essa mudança entre os TRIs em cada semestre, porque eu faço uma provisão adicional no primeiro TRI que eu reverto no segundo TRI. Então acaba o efeito net no segundo TRI no segundo e no quarto TRI acaba ficando bem menor, tá? Acho que um outro ponto importante que a gente não vê na PSLD, mas acho que mostra a evolução em cobrança, está em resultado financeiro. A gente vê a parte ligada a mais alunos, em descontos de negociação e tudo mais, a gente teve uma evolução bastante grande em relação ao ano passado, tá? Tanto por conta de menos desconto que a gente está dando para renegociação de títulos, quanto da menor duration também do nosso contas a receber. Então, eu estou sendo muito mais duro na parte de fazer novos acordos, acordo de acordo, a gente fazia, hoje a gente não faz, é bastante duro nisso, e isso fez com que o duration do nosso contas a receber acabasse diminuindo bastante, que deu impacto positivo no AVP. Perfeito, super claro. Obrigada, Felipe. Continuando, a próxima pergunta vem do Luca Marquezine, Itaú. Luca, por favor, pode prosseguir. Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira é focada em captação, especialmente em medicina. Então, se puderem comentar um pouco como vocês sentiram esse ambiente competitivo em medicina, se sentiram pior em relação ao ano passado, se tiveram mais dificuldade de repasse ou de preenchimento de salas, acho que nos ajudaria, por favor. E aí, o segundo, em relação à questão do fast track de enfermagem, né? Então, no início da semana, a gente viu uma portaria do MEC autorizando um dos polos da Cruzeiro do Sul. Se puderem comentar quantos que ainda, né, vocês já solicitaram, mas ainda estão aguardando autorização e também qualquer estratégia para oferta de enfermagem, quando isso deveria ser operacionalizado, também nos ajuda, por favor. Obrigado. Boa tarde, Luca, Renato. Na sua medicina, eu acho que o ambiente competitivo acho que permanece o mesmo, né? Não tem novidade nessa seara. É óbvio que tem o efeito, né, na média que a gente ainda está entendendo, mas assim, em relação a esse primeiro trimestre, a gente não teve grandes mudanças, não. Em relação ao fast track, a gente está estudando o tema ainda, o fato que a gente não atende, né, aos requisitos da portaria na Brás Cubas, que é onde a gente tinha as vagas de enfermagem, então a gente está buscando ainda traçar uma estratégia e aproveitar essa oportunidade, né, de abrir os cursos presenciais nos nossos polos. Mas no momento ainda a gente não tem nenhum pedido e a gente está avaliando os próximos passos. Perfeito, pessoal. Obrigado. Próxima pergunta vem do Lucas Nagano, Morgan Stanley. Lucas, por gentileza, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas também. A primeira é sobre a captação no presencial. A gente queria entender quais foram os desafios que vocês observaram nesse ciclo e também o que foi esse ponto de redução de portfólio de cursos, para entender um pouco a estratégia. A gente sabe que teve meio que uma base comparativa difícil aqui, mas o volume veio um pouco pior do que nos últimos 3 anos. É, e a segunda pergunta é antecipação de recebível, se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre essa estratégia, qual foi o racional para a mudança em termos de
como vocês ponderam o spread, o custo de capital e se esse volume menor de antecipação ele deve permanecer ao longo do ano. Obrigado. Oi, Lucas, Renato. Sobre captação do presencial, na verdade, a redução da oferta, né, foi mais na direção da gente buscar realmente aqueles cursos que teriam mais chance de formar turma, enfim, porque com a nossa, né, o nosso propósito aqui do aluno no centro, quer dizer, é muito ruim, e a gente sabendo que uma turma de algum curso não vai ter o número suficiente de alunos, a gente incentivar, né, essa busca e frustrar o aluno lá na frente. Então, a gente reduziu o portfólio para realmente a gente ter ser mais assertivo na captação. Em relação à queda, né, na captação dos alunos, a gente está em meio a uma mudança de estratégia, né? A gente está buscando é, oferta de valor, elevação de ticket ao longo do tempo. Então, isso gerou alguns problemas operacionais e também sistêmicos no início. Então, nos meses ali de outubro e novembro, a gente teve dificuldade, né, na captação e que a gente corrigiu já esses problemas, mas ainda não conseguimos reverter até o final do primeiro trimestre. Então, essa foi realmente a. Então, como a gente já conseguiu estabilizar e a gente acredita que isso não, né, não será mais um problema, mas a gente até o final do tri a gente não conseguiu recuperar, por isso que reportamos essa queda. Boa tarde, Lucas Felipe falando. Quanto à antecipação de recebíveis, vamos lá, acho que em primeiro ponto, a contraparte é o banco, né? Então, eu estou descontando um recebível que quem me deve é o banco. Isso significa que a taxa é muito baixa, tá? É uma taxa menor do que a que eu capto, que já é bem baixa. A última captação nossa foi uma taxa bastante boa. Nos anos passados, a gente estava num cenário que eu consigo, o CDI crescente, então eu conseguia descontar um CDI menor do que eu aplicava para frente, tá? Além disso, eu também estava no momento de negociação de taxas de cartão, de MDR, então fazer essas antecipações também me ajudavam nessa parte de negociação de taxa. Então, essa foi um pouco a base da estratégia que a gente tinha de fazer essa antecipação. A gente está com caixa super robusto, né? Acho que é o primeiro ponto, e a gente está com um cenário de redução de taxa de juros, mesmo que baixa ainda é uma redução. Então, se hoje eu antecipo a 14,5, eu não vou aplicar 14,5 lá para frente. Então, para a gente deixa de fazer sentido fazer essa operação, e a gente também concluiu o BID de taxa de cartão, então hoje em dia antecipação para a gente não faz sentido mais fazer, não é algo importante para a gente. E a gente está com essa estratégia que deve perdurar até o final do ano de parar de fazer antecipação de recebíveis. Tá super claro, obrigado. A próxima pergunta vem do Caio Moscardini, Santander. Caio, por gentileza, pode prosseguir. Caio, por gentileza. Bom, parece que o Caio está tendo alguma dificuldade para abrir o microfone, então gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila.
Próxima pergunta vem do Caio Moscardini, do Santander. Ele nos enviou a pergunta por escrito. Então, poderiam comentar sobre a despesa de marketing e a estrutura de capital da empresa? Quais as prioridades na alocação de capital? Essa foi a pergunta do Caio. Oi, Caio, Renato. Na verdade, a gente está buscando mais eficiência, né, em CAC, racionalizando mais os investimentos em marketing, buscando medir o retorno, né, desses investimentos, e isso que tem norteado as nossas ações. Mas, como eu já mencionei na resposta anterior, a gente, né, tivemos problemas operacionais ali no início do ciclo, né, que não teve nada a ver com os investimentos de marketing, mas com problemas operacionais e sistêmicos. Então, mas a gente segue com essa estratégia, né? Segue essa estratégia de criar canais de comunicação mais eficiente com os nossos alunos e nossos prospects. Em relação à estrutura de capital, acho que ela segue a mesma estratégia, enfim, CAPEX, aquisições e distribuição de dividendos. Então, a gente tem sido uma empresa que paga dividendos nos últimos anos, e está sempre em busca de oportunidades de aquisições. É óbvio que a gente analisa muito bem o retorno, né, e porque a gente preza muito pela alocação dos nossos recursos. Então, um ativo que faça sentido, né, que converse com a nossa estratégia, a gente sempre vai buscar essa aquisição e os investimentos que a gente tem feito, principalmente em tecnologia nesse ano. Obrigado. Gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaria de passar a palavra para o senhor Renato Padovese para as suas últimas considerações. Senhor Renato, por favor, pode prosseguir. Obrigado a todos. Eu gostaria de finalizar esse call reforçando nosso posicionamento, né, de ter o aluno no centro das ações e também o nosso propósito, que é conduzir o aprendizado e inspirar um aluno para transformar seu futuro e impactar a comunidade. Esta é a fórmula do capitalismo de cliente, para seguirmos sendo uma empresa próspera e geradora de caixa. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Cruzeiro do Sul Educacional está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.